Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente mergulha fundo em conhecimento, né? E hoje a ideia é explorar um tema que, bom, nunca sai de moda, mas que ganha, sei lá, uma nova dimensão esse mundo digital. A arte de fazer amigos e influenciar pessoas. E para guiar nossa conversa, a gente tem como base o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Afinal, construir relações sólidas é fundamental para tudo, né? Com certeza. É fascinante como esses princípios, né, do Dale Carnegie continuam relevantes. Quer dizer, depois de tantos anos, né? No fundo, o sucesso, seja profissional ou pessoal, ele sempre depende da nossa capacidade de criar conexões genuínas. Né? E o livro já começa com uma provocação, sabe? Ele lembra a gente, né? Que por mais que a gente esteja imerso nesse mundo de interações online, que muitas vezes são superficiais, passageiras, a verdadeira influência, aquela que gera resultados duradouros, né? Ela ainda se constrói com base na empatia. E no interesse genuíno pelo outro. É como se ele dissesse, esquece as fórmulas mágicas, as soluções rápidas, influência de verdade é construída com base em relações autênticas. É isso aí. O autor, ele usa uma analogia interessante, né? Ele compara a influência superficial com uma versão de um Nissan 99. Algo barato, descartável. E ele contrasta isso com a construção de relações mais sólidas, né? Que exigem tempo, dedicação, sinceridade. Como, por exemplo, a forma como seu avô, como seu coração da sua avó sabe. Faz a gente pensar, né? É sobre construir algo com significado, que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Mas o livro também, ele alerta, né? Sobre os perigos da comunicação online. Como é fácil cair em armadilhas e como isso pode ter consequências sérias, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sim. E o autor, ele não fica só na teoria, ele traz vários casos reais. Para ilustrar esse ponto, né, por exemplo, tem o caso do Dr. Patrick Nesbitt, um médico canadense que teve que pagar uma multa de $40 mil por causa de comentários ofensivos que ele fez no Facebook sobre a mãe da filha dele. Nossa, $40 mil por causa de um comentário. É de cair o queixo. Acho que esse caso serve para todo mundo, né? Como um alerta. Com certeza. E tem outros exemplos também. O do jogador de futebol, Ryan Babel. Que foi multado em $16 mil por causa de um tweet criticando o árbitro. Caramba. Esses casos mostram que o mundo digital é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, a gente tem um alcance enorme, né? A gente pode se conectar com o mundo inteiro. Mas por outro, a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente fala, com o que a gente faz online. Sem dúvida. A internet tem memória. E o que a gente posta pode ter repercussões que duram anos, né? O livro também cita casos de pessoas que foram demitidas por causa de posts inadequados em redes sociais. Tipo Facebook, LinkedIn. Facebook, LinkedIn. Lembro de alguns casos que deram o que falar, né? Tipo, aquela garçonete que reclamou dos clientes que deram pouca gorjeta. Isso, exatamente. E teve o caso também do funcionário do Philadelphia Eagles que criticou o time publicamente e acabou sendo demitido. E teve aqueles funcionários de um supermercado canadense que usavam um grupo no Facebook para fazer piadas de clientes, de colegas de trabalho. Sei. E acabaram perdendo o emprego. Realmente. Esses casos mostram que a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa se policiar, nossas palavras têm poder e a internet nunca esquece. É verdade. E por mais que seja tentador criticar, reclamar online, a gente precisa se lembrar do Dale Carnegie, né? Não critique, não condene, não se queixe. Criticar gera conflito, né? Desnecessário. E focar no positivo, nas soluções, tende a ser mais construtivo. Mas é quando a gente discorda de algo. Ou precisa apontar um erro. Como fazer isso sem soar crítico? Sem, sei lá, ser negativo. Aí entra a arte da afirmação, um dos pontos centrais do livro, né? Ele ensina a importância de reconhecer o que há de bom nos outros, mesmo quando a gente discorda, ou quando eles cometem erros. É sobre encontrar um equilíbrio, né? Entre a sinceridade e a gentileza, buscando sempre preservar a relação a respeito mútuo. Me lembra aquele exemplo do presidente Lincoln que escreveu uma carta, furiosa, criticando o general, mas depois ele decidiu não enviar. Ele optou por uma abordagem mais diplomática, né? Exatamente. Lincoln percebeu que a crítica, mesmo que justificada, não ia ajudar em nada. Ele preferiu preservar a relação, né, reconhecer os méritos do general e buscar uma forma mais construtiva de lidar com a situação. É um exemplo que ensina a gente a escolher as batalhas, né? Às vezes é melhor deixar passar, focar no que une e não o que separa. E essa sabedoria vale pro mundo digital também, né? Com certeza. Em vez de ficar criticando, alimentando a negatividade online, que tal buscar maneiras de construir os outros, né? Incentivar o diálogo, o respeito, mesmo quando tem discordância. É sobre usar nossa influência para promover o bem, a gentileza, a positividade. Mostrar que mesmo online a gente pode ser humano, né? Ter empatia, compaixão,
usar a tecnologia para fortalecer as relações e não para destruir, né? Exatamente. E falando em construir relações, o livro também destaca a importância de se conectar com os desejos fundamentais das pessoas. Para influenciar alguém de forma genuína, a gente precisa entender o que a motiva, né? O que ela busca, os sonhos, as aspirações. Tipo, entender a linguagem do coração, né? Isso. O que realmente toca as pessoas, o que faz os olhos brilharem. Isso aí. O autor usa o exemplo do Steve Jobs e do iMac para ilustrar essa ideia. O Jobs, ele não vendeu só um computador, ele vendeu a visão de um futuro mais conectado, onde a tecnologia se integrava à vida das pessoas de forma, intuitiva, prazerosa. Ele entendeu o que as pessoas desejavam, mesmo antes delas saberem, e traduziu isso num produto que revolucionou o mercado. E essa visão, ela conquistou todo mundo, né? A Apple virou uma das empresas mais valiosas do mundo. E muito disso se deve à capacidade do Jobs de se conectar com os desejos, com as aspirações das pessoas. Com certeza. Esse exemplo mostra que, para influenciar de verdade, a gente precisa ir além da superfície, né? Entender o que realmente importa para as pessoas e oferecer algo que se conecte com os desejos mais profundos. É sobre criar uma ponte, né? Entre o que a gente oferece e o que as pessoas buscam. E essa ponte, ela é construída com base na empatia, na compreensão, na comunicação genuína. É como criar uma sinfonia, né? Onde cada nota, cada instrumento contribui para a harmonia do conjunto. E para criar essa sinfonia nas relações, a gente precisa dominar a arte do diálogo, né? Exatamente. O livro, ele coloca um monólogo versus diálogo. No monólogo, a gente só fala dos nossos interesses sem realmente se importar com o outro. No diálogo, a gente se abre para ouvir, para compreender, para construir junto. É uma troca, um fluxo de ideias, emoções, experiências. E como a gente constrói esse diálogo, essa ponte que conecta a gente com os outros, de forma genuína? O livro destaca vários pontos, né? A importância de lembrar e usar o nome das pessoas, ser um bom ouvinte, compartilhar nossa jornada, com sinceridade e vulnerabilidade. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença na hora de construir relações autênticas. Me lembrou do Dave Manson, da Saddleback Letter Co. Ele faz questão de lembrar o nome de todos os funcionários. Até os que trabalham na fábrica no México. Verdade. Ele faz isso porque ele acredita que cada pessoa é importante, que merece ser reconhecida, valorizada. E essa atitude, ela cria um ambiente de respeito, né? De colaboração, onde as pessoas se sentem parte de algo maior. É a diferença entre ser um chefe e ser um líder inspirador. E essa atitude com certeza contribui para o sucesso da empresa, né? Cria um ambiente de respeito, colaboração, onde as pessoas se sentem valorizadas, motivadas. Sem dúvida. E falando em dar o seu melhor, o livro destaca a importância da escuta ativa. E além de simplesmente ouvir o que o outro está dizendo, é se conectar de verdade, né? Prestar atenção nos gestos, no tom de voz, nas emoções. É se colocar no lugar do outro, buscar entender a perspectiva dele, o ponto de vista. Tá presente de corpo e alma, né? Tipo, não só ouvir, mas escutar de verdade, com atenção. Isso pode ser um desafio, e tanto hoje em dia, né? Com tanta distração, notificação, telas. Verdade. O livro mencionou uma pesquisa, né? Que mostra que as pessoas hoje em dia estão menos propensas a discutir assuntos importantes face a face, comparado ao passado. A gente tá tão conectado nos dispositivos que às vezes a gente se esquece de se conectar de verdade com as pessoas. É como se a gente estivesse perdendo a capacidade de dialogar, né? De se conectar num nível mais profundo. E isso é preocupante, né? Afinal, as relações humanas, elas são a base da nossa sociedade, né? Da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Com certeza. Por isso a gente precisa fazer um esforço, né? Um esforço consciente para sermos ouvintes melhores. Desligar o celular quando a gente está conversando com alguém, olhar nos olhos, prestar atenção no que o outro está falando, sem interrupções, sem julgamentos. Criar um espaço, né? Seguro para o outro se sentir à vontade para se expressar, para compartilhar o que ele está pensando, sentindo, as experiências. E essa escuta atenta, genuína, é a base para construir relações autênticas, né? É a partir dela que a gente consegue se conectar de forma profunda com o significado. Exatamente. E o livro fala também da importância de compartilhar nossa própria jornada, né? De abrir o nosso coração, mostrar as nossas vulnerabilidades, desafios, erros, vitórias. Ser autêntico, genuíno. Sem máscaras, sem fingimento. Mostrar que a gente é humano, né? Com todas as nossas, imperfeições, nuances. E que essa vulnerabilidade, essa autenticidade é o que nos torna únicos, especiais. Isso. O livro usa o exemplo da indústria do algodão, que conseguiu dar a volta por cima quando inseriu histórias pessoais nas campanhas de marketing. Eles humanizaram o algodão, mostrando que ele não era só um tecido,
mas parte da vida das pessoas, das histórias, das emoções. E essa conexão emocional conquistou o público, mostrando o poder da autenticidade. E tem o exemplo da Thomas Shoes, né? Que dá um par de sapatos para cada par vendido. Verdade. A Thomas não vende só sapatos, ela vende um propósito, uma missão, uma história com a qual as pessoas se identificam. Eles compartilham a jornada deles, as crenças, os valores e convidam as pessoas a fazerem parte dessa história. É sobre criar um movimento, uma comunidade, onde as pessoas se conectam não só por um produto, mas por um ideal, por um propósito maior. Essa conexão, essa sensação de pertencimento é muito forte, né? Faz as pessoas se sentirem parte de algo maior, de algo que realmente faz a diferença. Com certeza. Quando a gente compartilha a nossa jornada, a gente convida o outro a fazer parte dela, né? A se conectar com a gente de forma mais profunda, a construir algo junto. É criar um elo de confiança, de cumplicidade, de amizade. Construir pontes, né? Em vez de muros. O livro fala também do poder do desafio, de como lançar um desafio pode inspirar as pessoas a darem o seu melhor. Exatamente. Um desafio bem lançado, que se conecte com os valores, com as aspirações das pessoas, pode ser um gatilho poderoso para o crescimento, para a superação, para a realização de grandes feitos. Tipo Larry Bird, né? Um jogador de basquete, que tinha o Magic Johnson como maior rival. Essa rivalidade, de certa forma, impulsionava os dois a serem melhores, a se superarem. Isso, a rivalidade quando saudável, né? Pode ser um motor de crescimento. O livro também cita o exemplo do TweetChange, que desafiava celebridades a usar suas plataformas no Twitter para arrecadar fundos para causas. Sim, e eles conseguiram uma boa grana para ajudar quem precisava, né? É a prova de que o desafio, certo, na hora certa, gera resultados incríveis. Sem dúvida. Isso mostra que quando a gente lança um desafio que se conecta com os valores das pessoas, a gente consegue engajar, inspirar, fazer a diferença. E dar um empurrãozinho para elas saírem da zona de conforto, buscarem algo maior, que as realize. E por falar em realizar, o livro também destaca a importância do encorajamento. Palavras de apoio, de incentivo, podem fazer toda a diferença. Verdade. O encorajamento é como combustível para a alma, né? Ele dá força para a gente seguir em frente, para superar os obstáculos, para acreditar na gente. Tipo o Benjamin Zander, um maestro que dava um para todos os alunos no início do semestre, para eles acreditarem em si mesmos. Que exemplo inspirador. Ele acreditava no potencial de cada aluno e encorajava eles a buscar a excelência. E essa atitude transformava a postura deles. Eles se dedicavam mais, se arriscavam mais. É como plantar uma sementinha, né? De confiança, de esperança. E o livro incentiva a gente a oferecer esse tipo de apoio para as pessoas. Com certeza. Seja no mundo real ou no digital, eu elogio sincero, um reconhecimento do esforço pode fazer toda a diferença. E por falar em fazer a diferença, o livro também fala de dar uma boa reputação para os outros, né? Como isso pode inspirá-los a se esforçarem para manter essa reputação. É como dar um voto de confiança. Acreditar no potencial do outro. Lembra do exemplo da mãe que promoveu a filha responsável por escolher as próprias roupas? Sim. A menina se sentiu importante, valorizada e se dedicou mais à tarefa. É sobre empoderar as pessoas, né? Dar a oportunidade delas brilharem. Exatamente. E mudando um pouco de assunto, o livro também fala da importância de evitar discussões. É verdade. Lembro do Billy Graham, que era constantemente criticado, mas ele optava por não rebater as críticas, focando em construir pontes. Ele entendeu que as discussões geralmente só geram desgaste e que focar no positivo era mais sábio. Essa atitude contribuiu para o sucesso dele. Ninguém gosta de gente que só reclama, né? É verdade. E falando em sabedoria, o livro destaca a importância de admitir os erros, né? Sim. É humano, né? O importante é ter a humildade de reconhecer e a coragem de assumir a responsabilidade. Lembra do árbitro de beisebol, Jim Joyce, que errou num lance crucial, mas ele assumiu o erro publicamente. Ele demonstrou integridade, humildade, e isso gerou respeito, admiração. Exatamente. E o livro fala também da importância de começar de modo amistoso, né? Criar um clima de receptividade. É a analogia do sol e do vento, né? O sol, com a gentileza, conseguiu que o vento, com a força, não conseguiu. Perfeito. Gentileza e empatia são mais eficazes que a força bruta. E o livro também fala de ver as coisas do ponto de vista do outro, né? Sim, a empatia é fundamental. O exemplo do jogador de beisebol, Armando Galarraga, que teve uma jogada perfeita roubada por um erro do árbitro, mas em vez de reclamar, ele confortou o árbitro. É lindo esse exemplo. É verdade. Ele escolheu a compreensão, perdão. E para trilhar essa jornada de transformação pessoal, o livro, ele nos convida a olhar para dentro, né? Buscar o autoconhecimento. Entender nossos pontos fortes, fracos, valores, crenças. Afinal, a gente só consegue construir relações autênticas com os outros quando a gente está em paz com quem a gente é. Tipo, conhece a ti mesmo, né? Isso. Só podemos oferecer o que a gente já cultivou. E o livro dá várias dicas, né, de como
Cultivar qualidades como a paciência, resiliência, a gratidão, humildade, coragem, compaixão, integridade. Exatamente. A paciência, por exemplo, ela nos ajuda a lidar com as frustrações, com os imprevistos, com as diferenças, né, de ritmo, de perspectiva. A resiliência, ela nos dá a força para superar os desafios, para levantar depois das quedas, aprender com os erros e seguir em frente. A gratidão abre o nosso coração para abundância, faz a gente apreciar as coisas boas, né, e ser mais feliz. E a humildade. A humildade nos ensina a reconhecer os nossos limites, a pedir ajuda quando a gente precisa, né? A aprender com os outros. A coragem nos impulsiona a enfrentar os medos, a sair da zona de conforto, a lutar pelos nossos sonhos. A compaixão, ela nos conecta com o sofrimento do outro, nos torna mais humanos, mais solidários, mais amorosos. E a integridade, ela nos guia para fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A esperança, ela nos mantém firmes nos momentos difíceis, dá força pra gente acreditar num futuro melhor, né? E construir um mundo mais justo. É como se a gente estivesse construindo um jardim interior, né? Cuidando das flores, podando os galhos, nutrindo a terra, permitindo que a beleza floresça. E o livro mostra que esse jardim interior, ele precisa ser cultivado com amor, com dedicação, com persistência. Não é algo que acontece da noite pro dia. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento, de transformação. E para ter sucesso nessa jornada, o livro também fala da importância da gente ter um propósito maior, né? Algo que vá além dos nossos interesses, que nos conecte com algo, sei lá, maior que nós mesmos. É como encontrar o nosso norte, a nossa bússola, aquilo que guia a gente, que dá direção, que faz a gente sentir que está no caminho certo. O autor usa o exemplo do presidente Ronald Reagan, que tinha como objetivo inspirar os americanos a acreditarem neles mesmos, no país, no futuro. E ele conseguiu, né? Ele foi um líder carismático, né? Inspirador. Que deixou um legado positivo. Com certeza. Isso mostra que quando a gente se conecta com um propósito maior, a gente atrai pessoas que compartilham dessa mesma visão, que querem fazer parte dessa jornada, que querem contribuir para construir algo significativo. É como criar um movimento, né? Uma corrente do bem, que contagia as pessoas, que inspira. E o livro também fala da importância da persistência, né? De não desistir dos desafios, buscar sempre novas maneiras de alcançar os objetivos. A persistência é a chave para a realização de qualquer sonho. É ter a disciplina, a força de vontade, a determinação para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis, quando dá vontade de desistir. Tipo o Blake Mycoskie, da Tommy Shoes, que enfrentou vários obstáculos, mas nunca desistiu do sonho de criar uma empresa que fizesse a diferença. E a Tommy's hoje é um exemplo de sucesso, né? Que inspira milhares de empreendedores, mostrando que é possível, né? Conciliar o sucesso com o impacto social. E o livro também nos convida a sermos mais generosos, né? Ajudar o outro sem esperar nada em troca. A generosidade é um ato de amor, de compaixão, de altruísmo. Estender a mão para quem precisa sem esperar nada em troca. Contribuir para construir um mundo mais justo. O autor usa o exemplo de um funcionário de hotel que se esforçava para ir além, ajudando os hóspedes, com gentileza, atenção, sem esperar nada em troca. E essa atitude criava um ciclo, né, de gentileza, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. É a prova de que gentileza gera gentileza, que o amor gera amor, e que cada pequeno gesto, por menor que seja, pode fazer diferença na vida de alguém. E o livro também fala da importância de sermos autênticos, né? Sermos nós mesmos, sem máscaras, sem fingimento. A autenticidade é a chave para construir relações verdadeiras, é se mostrar para o mundo como você é, né? Com qualidades, defeitos, com forças e fraquezas. O livro usa o exemplo da escritora que fazia questão de responder todas as cartas que ela recebia dos fãs. Nossa. Mesmo tendo uma equipe para ajudar, ela entendia que a conexão com os fãs era genuína, né? Que eles se identificavam com a história dela, com a personalidade. E ela cultivava essa conexão com carinho, atenção, respeito. E essa atitude, com certeza, criava uma legião de fãs, né? Que admiravam ela não só pela obra, mas pela pessoa que ela era. E por falar em humanidade, o livro também nos convida a ter uma atitude mental positiva, né? Focar nas coisas boas, acreditar no nosso potencial e no potencial do outro, cultivar a esperança, a gratidão, o otimismo. É tipo ver o copo meio cheio, né? Isso. Buscar o lado bom das coisas, mesmo nos momentos difíceis, é cultivar a positividade. E essa atitude mental positiva, ela faz toda a diferença, né? Atrai coisas boas, abre portas, cria oportunidades. É como um imã, né? Que atrai tudo de bom. E o livro dá dicas de como a gente pode cultivar essa positividade, né? Praticar a gratidão, celebrar as pequenas vitórias, focar nas soluções, se cercar de pessoas positivas. É cultivar pensamentos positivos, emoções positivas. Esses são só alguns dos princípios que o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital apresenta. São princípios atemporais, né? Que se aplicam a qualquer área da vida.
ajudam a gente a construir relações mais saudáveis, alcançar nossos objetivos, viver com mais propósito. É um livro que nos convida a uma jornada, né? De transformação pessoal, a sermos a nossa melhor versão, a fazer a diferença no mundo. E para quem quer se aprofundar, a gente recomenda a leitura do livro. É enriquecedor e inspirador. E para colocar esses princípios em prática, né, o livro convida a gente à ação. Sair da zona de conforto, experimentar, errar, aprender, crescer. Afinal, a transformação pessoal não acontece por acaso. A gente tem que arregaçar as mangas, né? Botar a mão na massa. E o livro dá um mapa pra gente, um guia, para trilhar esse caminho com mais segurança, com mais clareza, com mais propósito. Para ilustrar esse convite à ação, o livro traz vários exemplos de pessoas que colocaram esses princípios em prática, né? E que alcançaram resultados, extraordinários. Pessoas que, a partir de pequenas atitudes, gestos simples, palavras gentis, conseguiram transformar a si mesmas, suas relações, o mundo ao redor. É inspirador, né? Ver como a mudança pode começar na gente. E como, a partir de pequenas ações, a gente pode gerar um impacto positivo. Com certeza. O livro mostra que essa transformação individual, ela é essencial para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, mais pacífico. Afinal, a mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. É verdade. E para a gente finalizar nosso mergulho, queria destacar uma frase do livro que me tocou bastante. A verdadeira grandeza não está em receber honras, mas em merecê-las. Que frase poderosa, né? Ela nos convida a buscar a excelência em tudo que a gente faz, a agir com integridade, a fazer a diferença no mundo. Não por reconhecimento ou recompensa, mas por amor, por paixão, por propósito. É um convite a viver uma vida com significado, né? Deixar um legado positivo. Ser a nossa melhor versão. Sem dúvida, essa é a maior lição que a gente pode aprender com esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam da nossa análise? Quais foram os insights que mais impactaram vocês? O que vocês pretendem colocar em prática? Compartilhem com a gente nos comentários. É isso aí. E lembrem-se, a jornada de autoconhecimento, de aprimoramento, ela é contínua. A gente está sempre em processo de transformação. E esse livro é um guia para essa jornada que nos ajuda a construir relações mais autênticas e a fazer diferença no mundo. Com certeza. Valeu, pessoal. E até o próximo mergulho.